Com a palavra, o vereador Alberto. Senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia e aqueles que nos assistem através do canal 16 e também através das redes sociais. Nesse início de ano, eu fiz alguns pedidos de informações, protocolei alguns pedidos de informações e já começo a receber algumas respostas, né? Um desses pedidos é o requerimento número 9 de 2019, em que eu peço informações a respeito da farmácia do IPAM. Então, recebi respostas do governo a respeito das perguntas que fiz. Claro que o governo responde aquilo que ele quer responder. Eu denomino essa resposta do governo de relatório enrolation a respeito da farmácia do IPAM, porque faltam, inclusive, algumas situações que eu solicitei, faltam anexos. Eu estou encaminhando, inclusive, ao Ministério Público, isso porque é um pedido de informações, um documento oficial de parte do meu gabinete, em que as respostas, elas não vieram conforme as perguntas. Não quero que respondam aquilo que eu quero que respondam, não, mas alguns anexos eu preciso como documentos oficiais do governo e eles não foram enviados. Bom, eu não sei qual é que é a maneira com que esse governo faz o processo seletivo dos seus servidores, principalmente os cargos de confiança. Tem muita gente boa trabalhando, muita gente qualificada, muita gente com um currículo muito interessante, mas para alguns cargos, como é o cargo da direção da farmácia do IPAM, eu acho que o currículo da atual diretora, ele se apresentou dessa forma: olha, meu nome é fulana, idade tal e as qualidades, faço assédio moral. Essa é uma qualidade. Deve ter colocado no currículo: fecho farmácias, obedeço cegamente às ordens do chefe, sou especialista em criar ambiente ruim, não dialogo e não sou democrática. Isso deve ser o currículo dela. Chegou até a mesa do prefeito e disse: é esse o perfil. É esse o perfil que eu quero colocar na farmácia do IPAM. Porque foi esse o perfil que foi escolhido para gerenciar, para dirigir a farmácia do IPAM nos últimos tempos. Porque o que está acontecendo, as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais e nos acompanham através da TV, ou que acompanham o nosso trabalho, o que está acontecendo na farmácia do IPAM é algo que é surreal, é assédio moral do início ao fim do expediente. A farmácia do IPAM, ela atende 24 horas, então é assédio moral durante 24 horas. Não é à toa que a atual direção da farmácia do IPAM e esse governo querem fechar, inclusive, o plantão 24 horas. Aliás, querem fechar a farmácia do IPAM. Querem fechar a farmácia do IPAM, uma instituição que já tem a sua história, presta um serviço relevante de qualidade à população, e não só os servidores municipais, ativos e inativos, mas também a população, e que a atual direção do IPAM e da farmácia querem acabar com a farmácia e demitir 80 servidores. Já demitiram mais de 20 com o fechamento de uma das unidades. E alguns já estão, inclusive, doentes. Os servidores da farmácia do IPAM estão doentes. Então, não me surpreende que eu receba um pedido de informações, uma resposta, um relatório enrolation, onde faltam, inclusive, anexos daquilo que eu solicitei, não vieram os anexos, então eu estou encaminhando ao Ministério Público. É uma pena que a gente tenha sempre que judicializar as nossas questões da Câmara de Vereadores. Ou a gente tem que procurar o Ministério Público Federal, ou a gente tem que procurar o Ministério Público Estadual, a gente tem que estar sempre judicializando as questões. E até os pedidos de informações que a gente faz, eles vêm incompletos, eles vêm sem anexos. Então, realmente, é um descaso, esse é o termo, às vezes me faltam os termos, porque a gente fica de mãos atadas, a gente fica de mãos amarradas, a população cobra da gente, e a gente fica, poxa, o que de produtivo eu fiz? O que eu posso de positivo? A gente não consegue, porque o governo, esse atual governo, ele tem impedido a gente de trabalhar, e mais do que isso, se quer ter algum tipo de restrição, se quer ter algum tipo de restrição ideológica contra o trabalho do vereador, ok, o vereador se vira, mas contra o próprio servidor, quer dizer, o servidor da farmácia está doente, está sendo assediado moralmente. Aliás, tem informações que essa atual diretora da farmácia do IPAM tem mais de
40 boletins de ocorrência registrados, olhou para ela de forma um pouco diferente do boletim de ocorrência. É assim que as coisas funcionam, mais de 40 boletins de ocorrência, alguns contra os próprios servidores. E outra denúncia, cerceamento de opinião de servidores. 2 servidores deram uma entrevista recente à TV Caxias. A TV Caxias, para quem não conhece, é uma TV comunitária, que presta um serviço relevante, uma TV que presta um serviço relevante para a comunidade de Caxias do Sul. Eles deram uma entrevista para a TV Caxias, utilizando, inclusive, o espaço da farmácia. Um deles foi chamado e foi demitido. Um servidor foi demitido por causa de uma entrevista à TV Caxias falando sobre a farmácia do IPAM. E o outro, que há 9 anos cumpre a sua carga horária no turno da noite, ele foi chamado e disse: agora tu não vai só fazer o turno da noite, nós vamos te colocar em outro turno. E agora foi advertido. Pô, o cidadão trabalha 9 anos num turno, ele tem uma vida planejada, o filho para buscar num outro turno, ele tem a vida dele planejada para isso. Não quer dizer que ele tenha que ser eterno nesse turno. Mas não é assim, amanhã tu vai fazer outro turno. É uma perseguição contra os servidores da farmácia, perseguição contra quem deu entrevista para a TV Caxias, um demitido, a questão está judicializada, e o outro advertido, está fora, e outros com atestado, porque não aguentam mais. As pessoas estão doentes na farmácia do IPAM, estão doentes. Então, há perseguição, há assédio moral, o servidor não pode dar entrevista porque é perseguido. A atual diretora, ela não faz nem questão de esconder isso, fala abertamente para todos os funcionários, está tentando mudar uma escala de trabalho onde alguns servidores trabalham, por exemplo, das 4 da tarde à 1 da manhã, já tem uma vida a partir desse horário de trabalho, e não, agora vocês vão participar de um rodízio. Mas como vão participar de um rodízio de uma hora para outra, se a pessoa já tem a sua vida organizada para esse horário? Dá um tempo para a pessoa se reorganizar. Ela faz outra coisa de dia, ela dorme em outro horário, as pessoas têm família, têm filhos, tem toda uma organização em outro horário. Não pode ser assim de forma açoidada, de uma forma antidemocrática, sem diálogo com os servidores. Então, o que tem acontecido, a população precisa saber disso, porque assim, parece que não cola nada. A gente traz aqui as coisas, as denúncias, as coisas vão para o Ministério Público, ou estadual ou federal. Parece que nós estamos aqui, né, sempre falando para prejudicar A ou B, ou prejudicar o governo, ou paralisar o governo, mas não. Tudo tem sido trazido com dados. Os depoimentos que nos chegam são depoimentos que nos tocam. Nós levamos isso adiante para o Ministério Público investigar. Então, o que tem acontecido realmente... A atual direção da farmácia do IPAM chegou a contratar uma empresa para fazer balanço no final do ano. Gente, os servidores fazem essa contagem de medicação. É uma coisa simples que sempre os servidores fizeram na farmácia do IPAM, é contar medicamentos, é fazer uma espécie de balanço. Para que tirar os servidores de fazer esse serviço e gastar com uma empresa para fazer contagem de medicamentos? E no mesmo dia, fechar a farmácia, os servidores fazerem uma integração enquanto se gasta com uma empresa para fazer contagem de medicamentos. Então, realmente, o currículo de quem quer trabalhar nesse governo tem que vir dessa maneira. Sou especialista. Especialista em quê? Em fazer assédio moral. Quais são as outras características? Fechar empresas, assediar funcionários, não dialogar e não ser democrático. Apresenta isso no currículo e você terá uma vaga nesse governo. Porque é assim, apresenta isso nesse currículo e você terá uma vaga em algum cargo de confiança, em algum cargo de chefia. Porque isso é um desmonte da máquina pública, é o desrespeito contra os servidores, é o desrespeito às leis trabalhistas. Permite um pequeno parte, vereador Meneguzzi. É um absurdo isso que tem acontecido. Vereador Felipe, depois o vereador Friso. Vereador Meneguzzi, Caxias das pessoas. Era uma das grandes chamadas da campanha, Caxias das pessoas. E com relação à farmácia do IPAM, nós acompanhamos muito, principalmente no ano que fomos presidente da casa. E quantas reuniões fizemos, vereador Meneguzzi, no gabinete da presidência com os funcionários da farmácia do IPAM e todas as dificuldades que já vinham passando e prevendo, inclusive, que chegaria nesse ponto. Eles nos relatavam isso já naquele período. Então, essa falta de capacidade para lidar com as pessoas, ou, pelo contrário, né, uma forma de lidar com as pessoas de enfrentamento, para que as pessoas desistam de onde estão e que eles realmente atinjam aquele objetivo que é, né, destruir tudo e as pessoas encerrem a farmácia do IPAM junto com o governo. Então, a privatização da saúde é algo extremamente evidente nesse governo. E a farmácia do IPAM é só mais um dos pontos.
que só não foi privatizada já ou fechada porque a Câmara não permitiu. Não passou o projeto aqui na casa. Então, são situações que vêm se acumulando e é importante o senhor trazer essas denúncias. E o senhor agora pode ser o 41º boletim de ocorrência, né? Por tudo aquilo que falou aqui hoje. Sem dúvida. Pode ser o próximo. Então, a gente tem que ficar atento, porque o que estão passando mentalmente os funcionários da farmácia do IPAM hoje não é brincadeira. Eu também converso com vários deles e nos relatam essas dificuldades. Então, é importante o senhor trazer esse assunto para cá. Senhor parte, vereador Frisso. Rapidamente, vereador Meneguzzi, eu só quero dizer assim, ó, acho que a Câmara está fazendo a sua parte. Vossa Senhoria tem abordado esse assunto, outros vereadores, mas a farmácia do IPAM interessa especialmente aos servidores. E eu acho que está faltando uma mobilização maior de parte dos servidores na defesa de algo que lhe interessa, né? Porque, de fato, o prefeito, de forma sintomática, né, vem arrebentando com a farmácia em cima das ações que tem tomado. Então, nesse sentido, faça esse registro, porque eu acho que está falhando aí tanto o sindicato, como os servidores, como um todo, né, do ponto de vista de defender os seus interesses. Para encerrar, senhor presidente, no próximo dia 19 de fevereiro haverá uma assembleia de cotistas da farmácia do IPAM, uma assembleia geral, e na pauta está adequação de cargos e funções gratificadas, extinção, criação e denominação, remuneração de diretor. Eu só espero que essa assembleia não trate do aumento do salário da direção da farmácia do IPAM, que está na pauta aqui, há um temor de que isso esteja na pauta, que deteriorando a farmácia, assediando servidores, tentando fazer com que nós rejeitamos a venda da farmácia aqui, mas gradativamente estão fazendo de tudo para que a farmácia seja extinta, e aí na pauta pode estar aqui o aumento do salário da diretora da farmácia. Então vamos ficar atentos também a essa assembleia. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Uma declaração de líder solicitada pela bancada.